7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. E um vazamento de água no prédio onde funciona o SIM, que é o Sistema Integrado de Medicina em Jacareí, obrigou a paralisação dos atendimentos por 3 dias. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Já sabemos quem é quem nas quartas de final da Copa América. E mais, menino de 4 anos é picado por um escorpião em uma creche municipal em Taubaté. De acordo com a mãe dele, a prefeitura vai verificar o caso. E também vamos destacar que uma pesquisa inédita realizada pelo Ministério do Turismo, coloca Campos do Jordão como a 10ª cidade do país mais procurada por turistas para os meses de junho e julho deste ano. E hoje nós teremos como convidado o vereador de Jacareí, Luiz Flávio Dias, o Flavinho. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 32 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 25 de junho de 2019, uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Dona Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E anote o nosso contato, o nosso WhatsApp para interagir com o nosso departamento de jornalismo nesta manhã. 97411-0125. 97411-0125. Previsão do tempo. E vamos então com a informação do tempo, segundo o CPTEC e INPE. Agora pela manhã nós já tivemos aí, muitos nevoeiros, muitas nuvens, nuvens baixas e logicamente temperatura baixa nesta manhã de terça-feira. Entre hoje e quarta-feira, segundo o CPTEC, não haverá grandes mudanças nas condições de tempo na região. Os dias serão de sol e poucas nuvens. Só teremos mudança, segundo o CPTEC, na quinta-feira. A tendência é de que há uma pequena mudança no tempo, com aumento de nuvens em toda a região e haverá chance de chuva, principalmente no litoral norte, mas na quinta-feira. Então, hoje, terça-feira e quarta-feira, não haverá grandes mudanças. Temperatura deverá chegar aos 27 graus hoje. Probabilidade de chuva, apenas 5%, segundo o CPTEC e INPE. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas. Rodovia Presidente Dutra apresenta trânsito tranquilo nos dois sentidos, tanto sentido capital, sentido Vale do Paraíba, não há pontos de lentidão segundo a concessionária. Trecho de São José dos Campos, ali no 144, 145, aí sim tem um pouco de morosidade, mas devido ao excesso de veículos, principalmente na pista marginal, no sentido São Paulo. Carvalho Pinto, Ayrton Senna, Dom Pedro I, essas rodovias estaduais apresentam trânsito tranquilo. O motorista deve redobrar atenção na rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, por conta de neblina. Mercado financeiro. E a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, informou que os horários de pouso e decolagem que pertenciam à Avianca Brasil serão redistribuídos a outras empresas aéreas. A Avianca está em recuperação judicial desde dezembro de 2018 e com as operações suspensas desde 24 de maio. De acordo com a agência, no caso dos horários nos aeroportos de Guarulhos, Santos Dumont e Recife, essa redistribuição será imediata. No caso do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o que desperta maior interesse das empresas aéreas, a ANAC decidiu abrir uma consulta para ouvir os interessados. Esporte. 7 horas mais 35 minutos. Tá afunilando aí a Copa América. Luiz de Oliveira chegando com todas as informações e muito mais. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Dona Eugênio, caro Robin e nossos seguidores do Jornal da Mensagem. De fato, está afunilando agora quartas de final
dentro da Copa América, e tivemos ontem as decisões, né? Quem seria o adversário direto do Brasil para quinta-feira. E, meu caro Doni amigos, o seguinte, tivemos a primeira partida, Chile lá, com a equipe do Uruguai, o Uruguai com o Cavani foi lá, Cavani que é mais considerado e estimado no Paris Saint-Germain do que o próprio Neymar. O Cavani foi lá, marcou um gol, mas era um jogo de compadrio. Não sei se a palavra cabe bem. Sabe aquele jogo de compadre, meu caro? Qual? Você me paga um café, eu também te pago outro café? E a gente dá um proseio, depois bate um baralhinho, etc. Coisa de compadre. Sim. Então, né? Então, o Uruguai e o Chile, quando o Uruguai fez o gol, o Chile também não se preocupou, não estava nem aí com a hora do Brasil, tirou o pé também, levou tudo na maciota, sem exposição física, desgaste físico, sem evitar qualquer tipo de lesão, e acabou 1-0 nesse jogo de compadre. Mas o jogo que foi a minha opção ontem à noite, na verdade, foi Equador-Japão. Mas é evidente que eu gosto do time do Japão, mais assim pela admiração que foquei a equipe do Japão jovem, uma equipe olímpica, que está fazendo essa apresentação no Brasil, na América do Sul, aqui na nossa América, e o Japão ontem saiu vencendo 1-0, um gol bonito, um gol inteligente, um gol de habilidade. De fato, jogador que sabe o que está fazendo, que tem visão, tem ângulo da onde é que está o goleiro e onde é que está o gol. Coisa que hoje está muito difícil o jogador até ver onde é que está o gol, né? As traves. E o japonês me fez isso, marcou um belíssimo gol e tudo encaminhava para a equipe do Japão ser adversária do Brasil. Entretanto, o Equador foi lá, e não pode dizer também que o Equador tinha interesse numa vitória, foi lá e fez um empate. Daí, meu amigo, foi Deus nos acuda dos dois lados, era tensão nervosa, adrenalina para os dois lados, a quantidade de ataque dos dois lados, um pegava a bola e partia para cima, outro retomava e partia para cima. De fato, foi um jogo bastante eletrizante para o meu gosto, esse Equador 1 e Japão 1. Só que esse 1-1, os dois morreram abraçados. Sabe aqueles dois que morrem abraçados? Correram, não chegaram a lugar nenhum, então vão se abraçar aqui porque nós dois morremos dentro de campo, porque deu a classificação ao inexpressivo para Paraguai. É aquela história, né, meu caro Doni amigos? Quando a gente fala que no futebol não há justiça, né? Tem que ter justiça, mas não há justiça no futebol. A bola é assim, a bola ela emprega os seus caprichos. O Paraguai não merecia estar nas quartas de final. Sim, a equipe do Japão, que melhor fez, que melhor trabalhou, mostrou vontade, mostrou futebol até, em que pese a tenreidade, né, da equipe japonesa. O Paraguai, então, passou, meu caro Doni amigos, nesse empate do Equador e Japão, vai enfrentar o Brasil nas quartas de final, no jogo da quinta-feira, 9h30 da noite, lá na Arena do Grêmio. Paraguai, então, o Brasil pega o Paraguai está aqui. A Venezuela, que agora os cronistas estão temendo, olha, o futebol da Venezuela não é nada disso mais, faz uns 4 anos que estão já se preparando, remodelando, se reformulando, tudo. Agora, depois que a Venezuela está fazendo o que está fazendo dentro da Copa América, agora aparece, né, os engenheiros de obras prontas aí para dizer que, olha, a Venezuela então vai pegar a Argentina, que também está em dificuldade de se encontrar em campo, essa partida, olha pro senhor ver, Doni, interessante, hein? Sexta-feira às 4, tá bom pro senhor? Olha, Luiz, tá bom, vai dar pra pegar pelo menos o finalzinho do jogo, viu? Dá pra pegar, né? 4 horas, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a chefia, aí se eu sair um pouco mais cedo. Combinado? Essa chefia é duro de roer, viu, Luiz? Meu amigo, aliás, a cadeira é grande, mas é espinhosa, né? Essa chefia não quer muito papo agora, não. Não, a cadeira é grande, mas é espinhosa, né? Estou te avisando. Então a Venezuela pega a Argentina às 4 da tarde. Vamos articular para que o senhor possa pegar essa partida inteira. E depois, olha só, porque sexta-feira, antes de eu falar da Colômbia e Chile, que também é sexta-feira,
às 8 da noite. O senhor tem uma explicação lógica para mim e os ouvintes? Por que sexta-feira? Não pode ser sábado e domingo não tem, viu? Então, Luiz, aliás, sábado só tem um jogo, né? Uruguai e Peru. Uruguai e Peru. Às 4 da tarde, lá na Fonte Nova, na Bahia. E domingo não tem? Domingo não tem. Como não tem Brasileirão, o que nós vamos fazer domingo, meu caro? Ah, vale a pena ver de novo. Vamos assistir. O que é isso? O que é isso, rapaz? Brincadeira, mas o senhor acordou muito engraçado hoje, hein? Não, que sugestão, rapaz? Luiz, Copa América, a competição do momento. Não tem futebol no domingo, que é o dia do futebol. Alguém esqueceu de marcar um jogo no domingo. Vamos assistir os Trapalhões, Repeteco. É verdade, assim. rapaz. Tem vários lá. Tem o Chapolin que passa domingo, tá? Vamos nos ater a eles. Aliás, faz tempo que a gente não se emprega numa diversão. Vamos então fazer domingo. Mas que são cabeças duras, são, né, meu caro? Olha, quinta-feira tudo bem. Agora, 2 jogos, Venezuela, Argentina, Colômbia e Chile, na sexta-feira. Puxa vida, pegasse um dos, levasse para domingo, né? Uruguai e Peru no sábado, aí tudo bem, 4 da tarde, está numa previsão. Mas por que não pegasse a Venezuela ou a Colômbia, jogasse para um domingo à tarde, né, que seria uma partida de pegada, interessante, uma expectativa muito grande de todo mundo, mas não teremos, vamos ser obrigados a assistir aqueles jogos lá, daqueles brutamontes dos Estados Unidos, aquele futebol americano lá, que passa à tarde também, vamos nos ater a isso, ouvir uma boa música, ler um livro, que coisa que a gente há muito tempo não está fazendo, vamos ler um bom livro então, mas que a CBF, que a Conmebol, que é a mais responsável ainda, aliás, irresponsável ainda, poderia ter pensado melhor. Depois eu pergunto, se pensar dói, o pessoal fica me criticando, achando que eu estou com brincadeira. Não é? Não, pode um negócio desse, meu cara? Tenha santa paciência. E o mais a mais, eu vou dizer para o senhor, então já está chaveado, repetindo, reforçando Brasil e Paraguai, quinta, Venezuela e Argentina na sexta-feira, 4 da tarde, Colômbia e Chile, sexta-feira, 8 da noite, e no sabadão, Uruguai e Peru, sábado, 16 horas. Uruguai e Peru vai ser na Bahia, a Colômbia e Chile vai ser na Arena Corinthians, e a Venezuela e a Argentina no Maracanã, rapaz. E o Brasil e Paraguai vai ser lá na Arena Grêmio. Estão reclamando porque o Brasil não está jogando no Maracanã. Aí pergunte para a Conmebol também, né, meu caro? Eles têm certeza que o Brasil vai ficar na final. Esse é o grande problema. Eles têm certeza. Então o Brasil joga no Maracanã na final. Esse é o grande problema desse pessoal que pensam assim. O pessoal parece que sonha, o pessoal parece que está levitando. Faz tudo que faz para que está levitando. Não é assim, meus amigos, não é assim. O 5-0 que o Brasil encaçapou na equipe do Peru não é ilusório. Tanto que o Peru vai enfrentar o Uruguai e vai dar dificuldade à equipe do Uruguai, porque o Gareca não vai repetir os mesmos erros que praticou contra o Brasil. Então, o Paraguai também, que passou, que não merecia passar, não vai dar vida fácil, vida mole para o Brasil, não. Para com isso. Aliás, é o zero e vezeiro esse time do Paraguai desclassificar o Brasil nas Copas América. Nós já temos 2 antecedentes no mundo da bola, né, na nossa América aqui, o Paraguai desclassificando o Brasil e vamos enfrentar pela terceira vez. Acredito que atualmente o Paraguai não tenha muito time assim, mas passou, depois que passa, meu amigo, é que nem o Corinthians, é aquele time feijãozinho com arroz, café com leite, mas vai indo, acaba campeão. O Paraguai é mais ou menos isso aí, e temos que tomar esse cuidado. Então tá aí a América, chaveado já às quartas de final, e só para dizer ao senhor rapidamente, meu caro, pulando um pouco daqui da América para a Europa, Neymar, Barça, o Neymar tem que renunciar, marca aí, 113 bilhões de reais de uma ação, tem que tirar a ação, pedir lá, não quero mais essa ação contra o Barcelona, e rebaixar o salário, ou seja, receber o salário que estava lá atrás. Então, até então, que tudo estava prontinho, certinho, malas prontas para Barcelona, esquece por enquanto, porque a staff do Neymar não sabe conduzi-lo, não sabe administrá-lo, não sabe dar conselho, mas financeiramente eles brigam. Não querem abrir mão dos 113 milhões de reais da ação contra o Barcelona, meu caro, só para fechar que esse menino
que está aí com esses problemas todos. Um menino, um garoto, esse rapaz de 27 anos. Ele não vai crescer nunca desse jeito. Nunca. Tá bom. Nunca. O senhor volta daqui a pouco, Luiz? Sim, senhor, para o segundo bloco. Fica com Deus a todos, por enquanto. Eu só não entendi a sua analogia Corinthians, Paraguai, Corinthians. Mas tudo bem, o senhor explica no segundo bloco, tá bom? Não tenha dúvida. Um abraço, deixa Luiz. Comigo. Tá ok. Um abraço, Luiz de Oliveira. Volto com as informações do esporte aqui no nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de terça-feira. Tá caindo a temperatura agora, hein? Caiu a temperatura aí, baixou aí para 12 graus a temperatura agora, nesta manhã de terça-feira. E o tratamento odontológico para ronco e apneia é considerado uma das opções mais eficazes e mais confortável depois da adenotocilectomia, que tanto para crianças e adolescentes como para adultos. O seu filho ronca? Então o tratamento precoce é decisivo no futuro, hein? Ele consiste no uso de um aparelho intraoral invisível quando o paciente está na boca fechada. O aparelho ele é moldado de acordo com as características. A doutora Lilian Gianazzi, que é especialista no tratamento do ronco e apneia do sono, explica que para diagnosticar a síndrome da apneia obstrutiva do sono é necessário a realização da polissonografia. Então, mas na criança o principal fator de risco são as adenoides, hipertrofia de adenoide e tonsila. Então é o que? O bloqueio das vias aéreas. Então, esse é o fator de risco principal em crianças, né? Excluindo isso, depois você tem obesidade, você tem estresse, né? Então, tudo isso vai contribuir para ela ter apneia, mas o fator de risco em crianças, o primeiro, são as obstruções respiratórias, alergias, né? Rinite, sinusite. Então, tem que se tratar quando é necessário, tem que fazer o tratamento, o otorrino tem que acompanhar essas crianças desde pequena. E o ortodontista, no caso, a gente que trabalha com orto, né, e sono, a gente tem estratégias específicas para tratar crianças com distúrbios do sono. Então, não adianta só operar o nariz, né, tirar as tonsilas, tirar as amígdalas, né, e adenoides, se você não devolveu para aquela criança uma forma correta das arcadas dentárias, que ficam reduzidas quando você tem respiração oral. Então, tem que ser um tratamento conjunto com o otorrino, né, pediátrico, e o ortodontista, que trabalha nessa área. Segundo, então, a doutora Lilian Gianazzi, que é especializada no tratamento do ronco e apneia do sono, a síndrome da apneia obstrutiva, é necessário aí a realização da polissonografia, que é você dormir no hospital, né, cheio de aqueles aparelhinhos lá, e tenha um monitoramento do seu sono durante toda a madrugada. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h mais 48. Um vazamento de água no prédio onde funciona o SIM, aqui em Jacareí, obrigou a paralisação dos atendimentos por 3 dias. O problema foi detectado ontem e cerca de 1.600 atendimentos previstos até quarta-feira tiveram que ser cancelados. De acordo com a prefeitura, o vazamento comprometeu a parte elétrica e as consultas foram suspensas de forma preventiva. O local onde também funciona o Centro de Especialidades Odontológicas faz cerca de 500 atendimentos por dia. O reparo já havia sido concluído na tarde de ontem, mas não foi possível usar a energia elétrica por causa da água que ficou acumulada na laje. Por medida preventiva, os engenheiros da Prefeitura de Jacareí, que já vistoriaram o local, pediram para aguardar mais 2 dias para utilizar a energia elétrica. Funcionários da Prefeitura estiveram no local durante a manhã para orientar os moradores sobre a remarcação de consultas e os avisos sobre os reagendamentos estão sendo feitos também pela Prefeitura. Os atendimentos devem ser retomados na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida pode ligar no 0800 16 30 10 e tirar a sua dúvida sobre esse reagendamento. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E um morador em situação de rua foi morto na zona sul de São José dos Campos com uma facada no peito. Segundo informações da polícia, o crime aconteceu durante uma discussão com outro morador em situação de rua na Avenida Andrômeda. O assassinato aconteceu por volta das 5h30 da tarde. Os dois, sem teto, teriam começado a discutir e a vítima recebeu uma facada no peito, morrendo na hora. O suspeito do homicídio tentou fugir, mas foi capturado por uma equipe de policiais e levado para o 3º Distrito Policial. Ele já teria passagem na polícia.
7h mais 50 minutos e a Prefeitura de Jacareí confirmou oficialmente a prorrogação da intervenção na Santa Casa de Jacareí por um período de mais 6 meses. O período que estava em vigor desde novembro do ano passado foi prorrogado até o dia 6 de dezembro de 2019. O decreto assinado pelo prefeito Isaías Santana foi publicado no Boletim Oficial do município no último dia 19 de junho, mas tem efeito retroativo para o dia 6 de junho. De acordo com a arquiteta Maria Luísa Porto Melo, ela que é a provedora da Santa Casa, foi indicada como provedora pela Irmandade, a instituição ainda não definiu o parceiro que responderá pela gestão do hospital e que deverá transformar parte de suas instalações em um hospital-escola. O hospital, a Santa Casa de Jacareí, fecha o ano de 2018, fechou 2018 com uma dívida na casa de 100 milhões de reais. Aliás, esse é um dos imbróglios, dessa dívida de 100 milhões de reais. Desde o início da intervenção, essa dívida foi crescendo. Em 2003, essa dívida foi crescendo. E a Prefeitura entende que para devolver a Santa Casa à Irmandade, para gestar aí a Santa Casa, a Prefeitura deveria assumir aí esta dívida de 100 milhões de reais, ou seja, entrega limpa para a Irmandade tocar o barco e, logicamente, oferecer aí o melhor trabalho para a população de Jacareí. E essa é a grande preocupação que todos nós temos, Ou seja, se muita gente reclama com a Prefeitura, muita gente tem expectativa de como fica sem a Prefeitura também na administração da intervenção da Santa Casa. Mas a Irmandade já está se organizando em relação a essa situação, já tem aí algumas entidades interessadas em assumir a Santa Casa, por conta aí de alguns entraves, ainda não foi possível, terminou a intervenção. A Prefeitura oficialmente, no boletim oficial, já anunciou aí a prorrogação da intervenção por mais 6 meses, e agora tem esses 6 meses para a Irmandade resolver essa situação e qual empresa vai tocar aí a Santa Casa de Jacareí já a partir do ano de 2020. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E um menino de 4 anos foi picado por um escorpião em uma creche municipal em Taubaté. A criança foi internada no hospital universitário e está em observação. A Secretaria de Educação do município não confirmou que ele tenha sido uma picada do animal. O menino estuda na creche municipal do bairro Secap em período integral. E a mãe conta que foi avisada por uma professora sobre o caso. De acordo com a madrinha dele, o menino estava na sala de descanso colocando tênis quando foi picado em um dos dedos do pé esquerdo. A família informou que, apesar de internado, o quadro de saúde do menino é estável. A Secretaria de Educação não confirmou e nem descartou que a criança tenha sido picada de escorpião e trata o caso como suspeito. Aqui em Jacareí nós já tivemos essa situação. A Prefeitura aí fechou, até uma creche, fez aí uma varredura, contratou uma empresa aí para realmente fazer uma varredura na creche do Parque dos Sinos aqui em Jacareí. Isso aconteceu. E espero que Taubaté também não fique desdenhando, em relação a isso. Tem que fazer realmente uma força-tarefa na creche. Não dá para ficar brincando com esses bichos peçonhentos que ficam escondidos aí nas frestas, nos buracos. E, logicamente, onde tem criança, tem que tomar um cuidado redobrado. A gente espera que isso possa acontecer também em Taubaté, como foi feita uma atenção especial aqui em Jacareí. 7h54, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho nós teremos como convidado o vereador de Jacareí, o Luiz Flávio Dias, o Flavinho. Ele participa conosco a partir das 8h20. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
7 horas mais 57 minutos, muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, 25 de junho de 2019, momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de Pernambuco, pesquisa alerta sobre o uso de celular e dirigir. Jornal do Comércio, novas propostas para a Previdência. Diário do Nordeste, Fortaleza, Câmara vota novas regras para espaços públicos. Tribuna do Norte, Natal, 27% dos reservatórios estão secos ou em volume morto. 0 hora, Porto Alegre, ministros do Supremo divergem sobre votar hoje caso de Lula. Jornal O Dia do Rio, escolas estaduais terão botão do pânico para acionar a polícia. O Globo, no Rio, Congresso prepara novo projeto para posse de armas. O Estado de São Paulo, União promete dar 6 bilhões de reais a estados que privatizarem gás. Folha de São Paulo, liminar do STF suspende medidas sobre demarcação. Agora São Paulo, 800 mil aposentados podem ter dinheiro do INSS de volta. E os jornais regionais destacam. O Diário de Jacareí destaca hoje: Prefeitura prorroga a intervenção na Santa Casa por mais 6 meses. E o Jornal Vale destaca: meta de reduzir mortes no trânsito pela metade até 2020, desafio Vale do Paraíba. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 7 horas mais 58 minutos e o número de usuários do transporte coletivo caiu em 30% nos últimos 10 anos em Jacareí. A informação, segundo o prefeito Isaías, aparece em uma auditoria independente finalizada neste ano. Segundo o prefeito, a queda pode ser atribuída a mais de um fator: a fuga de passageiros para transportes individuais, um pouco pelo desemprego, uso de outros modais, como bicicleta, mas essencialmente pelo uso do transporte particular, o transporte privado. E você, né? Qual que é a tua opinião? Por que você acha que reduziu em 30% o número de usuários do transporte? Você pode mandar para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Essa auditoria da Prefeitura, ela traz ainda um diagnóstico que avalia o contrato com a JTU, a elevação de custos com o aumento das distâncias percorridas nos itinerários, além das despesas que são permanentemente reajustadas, como mão de obra, manutenção de peças e combustível. O contrato firmado com a Maciel Consultores para a realização da auditoria teve custo de aproximadamente R$ 398 mil para os cofres públicos. Segundo o governo, a JTU ainda não apresentou o pedido oficial de reajuste da tarifa referente a 2019. Aliás, né, este é um item que tanto São José e Jacareí já têm diagnosticado em relação ao número de usuários do transporte coletivo nas duas cidades. Mas, e você? O que você pensa disso? Por que, segundo essas pesquisas, tem relatado que caiu o número de pessoas que utilizam o transporte público? Se as pessoas precisam se locomover, as pessoas precisam ir e vir de alguma forma. Ou seja, o transporte coletivo ainda é um dos mais baratos, né? Mas se tem aí uma queda nesse transporte público mais barato, alguma coisa aconteceu. Para onde é que essas pessoas migraram, né? O que elas estão utilizando para poder aí exercer a sua mobilidade, o exercício do ir e vir? Para onde foi que essas pessoas estão indo? Será que bicicleta, moto, carro próprio, Uber, táxi? Trem não é possível, aqui não tem um trem. Então, mas para onde que essas pessoas estão indo? As pessoas precisam se locomover. Então você pode mandar para a gente aqui pelo 97411-0125 e dar a sua opinião sobre o motivo dessa queda de usuários do transporte coletivo aqui em Jacareí em 30%. É um número considerável, em 30% é um número considerável. Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. 8 horas mais 1 minuto, dados do Ministério da Saúde revelaram que 19% da população das capitais brasileiras usam o celular enquanto dirigem. Isso significa que a cada 5 pessoas, uma afirmou que comete este ato.
A informação é do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. Isso foi em 2018. O Ministério alertou ainda que os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes externas do país. A pesquisa também mostrou que as pessoas com idades entre 25 e 34 anos, 25%, e com maior escolaridade, 26%, com 12 anos de estudo ou mais, são as que mais assumem esse comportamento de risco, de 25 a 34 anos. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multas por excesso de velocidade e que associam o consumo de bebida alcoólica e direção. Olha só que dado perigoso esse do trânsito, hein? O uso do celular e além de associar aí o consumo de bebida alcoólica e direção. Bebida alcoólica e direção, uma combinação terrível para o brasileiro. E o mutirão de castração realizado uma vez por mês pela Secretaria de Meio Ambiente aqui em Jacareí será no Parque Santo Antônio, na IMF Tito Máximo, para cães e gatos, a partir das 8 horas da manhã, de domingo, agora dia 29. As senhas foram entregues para as pessoas que já fizeram cadastro na Diretoria de Proteção Animal, na rua Lamartine de Lamare, 153, no centro. A Prefeitura estará também implantando o chip de identificação em todos os animais castrados durante a ação. Para participar dos próximos mutirões, os interessados devem comparecer à Diretoria de Proteção Animal para retirar a senha. O atendimento ocorre das 8h15 até meio-dia e de 1h da tarde até as 4h30. Isso de segunda a sexta. É importante levar RG, CPF, comprovante de residência, carteira de vacinação antirrábica atualizada, hein? Isso, a carteira do animal. O serviço de castração é oferecido gratuitamente à população proprietária de cães e gatos residentes em Jacareí. Recentemente, até a gente recebeu uma ligação de algumas pessoas perguntando em relação a esse procedimento da castração do animal. Então, é necessário que se faça aí o seu cadastro na Diretoria de Proteção Animal, na rua Lamartine de Lamare. Então, é importante que você que pretende fazer a castração do seu animal e colocar também o chip, faça a sua reserva, faça o seu cadastro na Diretoria de Proteção Animal, na rua Lamartine de Lamare, 153, aqui em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 4 minutos, 8h04, o prefeito de Aparecida, o Hernaldo César Marcondes, do MDB, e o secretário de administração da cidade, Domingos Léo Monteiro, eles foram afastados por determinação da Justiça em ação movida pelo Ministério Público, que investiga supostas fraudes na compra de kits escolares em 2015. Concedida na última quarta-feira, a liminar também determinou o bloqueio de bens dos agentes públicos e das empresas envolvidas no valor de 11 milhões de reais. Agora cabe recurso. Hernaldo havia assumido como prefeito em exercício durante a compra de cerca de 12 mil kits em 2015, após o afastamento de Márcio Siqueira, do PSDB, então chefe do Executivo. Na ação, a promotora Paloma Sanguiné Guimarães argumenta que em 2015, o prefeito Hernaldo autorizou a abertura de licitação na modalidade convite para aquisição de kits escolares. Além disso, o Ministério Público também aponta superfaturamento de preços e que o número de kits adquiridos era muito superior ao de alunos da rede municipal de ensino, com mais de 7 mil estudantes. Hernaldo Marcondes terá que deixar o cargo assim que for notificada da decisão. Segundo o MP, a vice-prefeita Dina Maria Silva, do PDT, a Dina da PAI, deve assumir o posto de prefeita da cidade de Aparecida. 8 horas mais 6 minutos, 8h06. A gente comentou ontem, né, agora com o inverno, sobre a procura e os olhares para Campos do Jordão, né? E as pessoas falam realmente de Campos do Jordão. Quando você viaja aí para o norte e nordeste, Campos do Jordão é uma cidade que as pessoas têm na mente, principalmente quando se fala de frio. E isso foi confirmado por uma pesquisa inédita realizada pelo Ministério do Turismo, coloca Campos do Jordão como a 10ª cidade do país mais procurada por turistas para os meses de junho e julho deste ano. A sondagem foi realizada com 2.000 agências de viagens do país.
O ranking dos destinos mais procurados traz Fortaleza, no Ceará, Maceió, em Alagoas, Natal, no Rio Grande do Norte, Gramado, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Rio, Porto Seguro, na Bahia, Ipojuca, em Pernambuco, São Paulo, Salvador, na Bahia e Campos do Jordão. Na composição do público, segundo a PAS, os casais com filhos correspondem a 37% dos viajantes que utilizam as agências, seguidos pelos casais, 22%, e as viagens em família, 21%. Campos do Jordão recebe 1,5 milhão de turistas no inverno, com 4,5 milhões durante o ano todo. A cidade conta com 236 meias de hospedagem e 14 mil leitos, que se reforçam com mais 5 mil casas de veraneio e também de aluguel para a temporada. Então, portanto, aí, Campos do Jordão, nessa pesquisa inédita, está confirmado como a 10ª cidade do país mais procurada no inverno brasileiro, no inverno no hemisfério sul, ou seja, no mês de junho e julho. Agora dá para Campos do Jordão aproveitar, hein? Ou seja, no inverno, 1,5 milhão de turistas, em um mês apenas, praticamente um mês, e durante o ano todo recebe quase 5 milhões de turistas, a cidade de Campos do Jordão, é algo para realmente os administradores repensarem a forma de recepcionar aí os turistas. Não só os turistas mais abastados, né? Mas os turistas em geral, né? Aqueles turistas que vão no bate-volta, o turista que vai de bondão, enfim, o turista é turista, ou seja, ele vai gastar, vai consumir na cidade. Eu acho que precisa ter esse olhar em relação à questão do turismo aqui na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8h mais 8 e com 600 toneladas em 2019, entre janeiro e maio, a movimentação de cargas no Terminal de Logística de Carga, o TECA, do aeroporto de São José dos Campos, registrou maior volume para o período de 2015, quando começa a série histórica da Infraero. Trata-se de um aumento de 22% em comparação com o volume transportado pelo terminal nos 5 primeiros meses de 2018. São 512 toneladas. O movimento de importação e exportação de cargas em maio foi o responsável pelo recorde no volume do ano. O crescimento registrado foi de 1,5%, passando aí de 13 toneladas importadas para 168. Ou seja, um aumento substancial, hein? No total, o aeroporto de São José movimentou quase 15 toneladas de cargas em maio do ano passado, em comparação com as 240 toneladas no mesmo mês deste ano de 2019. Então, portanto, aí, 625 toneladas em 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso significa que está havendo aí uma ligeira recuperação e também de utilização do aeroporto de São José dos Campos, que há muito tempo, né, o aeroporto foi reformado, mas depois acabou ficando um tanto quanto parado o aeroporto de São José. Mas parece que agora começa a realmente tomar uma sobrevida. 8h mais 10, 8h10, o Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público para a concessão de uma liminar para suspender as obras de construção do Arco da Inovação em São José. Na decisão, o desembargador Magalhães Coelho, relator do recurso no TJ, alegou que esse pedido já foi debatido pelo colegiado no início de janeiro. O mérito da apelação será julgado posteriormente pela 7ª Câmara do Direito Público, que é composta por mais 2 desembargadores. Ainda não há data marcada para isso. Iniciada em julho do ano passado, a obra, orçada em mais de 48 milhões, tinha prazo de conclusão de 14 meses, mas a previsão de entrega já passou para dezembro desse ano. Nos 10 primeiros meses, os trabalhos avançaram apenas 20%. A obra é alvo de uma ação do Ministério Público e da Defensoria Pública, que contestam a efetividade do projeto. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 8h mais 11, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Daqui a pouquinho, presença do vereador Luiz Flávio Dias, o vereador Flavinho, aqui da cidade de Jacareí, que participa conosco para falar um pouco mais sobre o seu mandato
e também para preparar a prestação de contas semanalmente, né, semestralmente, que ele faz durante o ano aqui em Jacareí. Daqui a pouquinho ele conversa conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Você já pode deixar a sua pergunta, o seu questionamento para o vereador Luiz Flávio aqui no nosso jornal pelo o nosso WhatsApp 97411-0125. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito horas mais 14 minutos, 8h14, você também já pode participar conosco, já mandar a sua pergunta, né, para o vereador Luiz Flávio Dias, que já está chegando, se acomodando aqui em nossos estúdios, para conversar com o nosso ouvinte privilegiado nesta manhã de terça-feira. 8 horas mais 15 minutos, a Prefeitura de Jacareí, em parceria com o Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, realiza o Dia Internacional de Enfrentamento às Drogas na próxima quarta-feira agora. Vai ser às 8 horas da manhã no auditório da Secretaria de Educação, na rua Lamartine de Lamare. O público-alvo do evento são os servidores públicos das secretarias municipais, empresas, universidades, escolas públicas, privadas, além de representantes de todos os setores da sociedade e estudantes. O evento visa conscientizar aí e unir a sociedade civil e poder público na prevenção ao uso de álcool e drogas. Então, portanto, aí o Conselho Municipal Antidrogas realiza o Dia Internacional de Enfrentamento às Drogas, que é uma situação que mexe com toda a família, né? Logicamente mexe com todo mundo a questão das drogas no Brasil. Então, ou seja, a pessoa que tem aí o vício acaba mexendo com todo mundo da família também. 8 horas mais 15 minutos, vereador Luiz Flávio Dias, o Flavinho, que já está conosco aqui no Jornal da Mensagem, nesta manhã de terça-feira. Bom dia, vereador, obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete Eugênio, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar aqui nos microfones, né, que eu julgo como democráticos da Rádio Mensagem, também mandar um bom dia especial para todos que nos acompanham. O vereador, desde o início do seu mandato, tem aí o hábito de semestralmente aí prestar contas do seu mandato. Isso aí reflete de que forma na tua condição como vereador? Primeiro que eu acho que o vereador, depois de eleito, ele precisa estar sempre em contato com a população. Porque, na verdade, o vereador representa a sociedade. E se ele não tem contato com as pessoas que ele representa, ele pode estar cometendo grandes erros, né, na condução do mandato. Então eu vou para as feiras, vou para o centro da cidade, faço reuniões, presto contas do mandato, mas é um momento de a gente dizer o que nós estamos fazendo na Câmara Municipal, mas ao mesmo tempo ter um feedback das pessoas sobre a situação da cidade, sobre o que elas estão pensando do mandato, sobre o que estão pensando dos investimentos da nossa cidade. Então isso me ajuda muito na condução do mandato. Aliás, em relação à questão dos investimentos, vereador, nós acompanhamos a primeira discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, né, que teve aí já a primeira aprovação, aprovaram na última quarta-feira, 12 vereadores votaram na primeira discussão do projeto, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A estimativa de orçamento é da ordem de mais de 1 bilhão para Jacareí. O senhor tem alguma observação sobre essa Lei de Diretrizes Orçamentárias aí? Sim, só para aqueles que nos acompanham entender, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê as despesas, receitas e investimentos do município no próximo ano, né? Na verdade, Jacareí vai ter aí uma receita estimada da ordem de 1,260 bilhão, né? Por conta do que, Donizete?
Aí nós precisamos avaliar esses dados com cautela. Aqui está incrementado o empréstimo que nós autorizamos o prefeito a fazer de 260 milhões de reais. Então, não é que houve um crescimento acentuado das receitas próprias, da arrecadação do município, mas também aqui está incrementado o empréstimo, né? Eu, como vereador da cidade, né, eu penso que a gente não pode ficar barrando, né, os projetos que são favoráveis. Então, eu votei favorável à LDO desse ano, né? Como você aqui mencionou, foram 12 votos favoráveis, inclusive o vereador Arildo, que também é do PT, votou favorável, porque nós entendemos que uma oposição séria e responsável não pode ficar a todo momento criando empecilhos para que a cidade não se desenvolva. Agora, eu também tenho que ser realista, né? Na verdade, essa lei de diretriz orçamentária, ela pode se tornar uma peça de ficção, como eu falei na última sessão. Por quê? Porque há investimentos que já foram colocados no orçamento do município nos anos anteriores e que não se realizaram. Vou te dar um exemplo aqui. A Davi Monteiro Lino, né, que foi uma estrada, uma rua, uma avenida importantíssima para Jacareí. Você imagina, se não fosse a Davi Lino, como seria o trânsito na Rua Barão hoje, né? Seria beleza, né? Eu acho que travaria, né? Porque eu me lembro que nós precisaríamos percorrer a Rua Barão para chegar do outro lado da cidade e acessar a Dutra. Então, com a abertura da Davi Lino, me lembro bem que era um sonho da cidade, né? Porque eram trilhos que eram colocados ali, né? E isso fazia com que ali seria um espaço ocupado por pessoas que usavam drogas, né? Não faziam coisas boas naquele local. Então, eu me lembro bem, Donizete, que o Marco Aurélio conseguiu tirar esses trilhos, estender a Davi Lino até o parque da cidade, onde hoje nós temos um parque maravilhoso, né? E o prefeito Hamilton conseguiu estender até próximo ali a JTU, para que as pessoas se localizem. E aí faltou 1 quilômetro, 1,2 km para terminar essa avenida, né? Constava no atual programa de governo do prefeito, constava na lei de diretriz orçamentária e não andou. E é uma avenida importante, porque vai propiciar que o cidadão saia do centro da cidade e chegue até a Dutra. Outra coisa que me causou bastante perplexidade foi que não consta na LDO a construção do pronto-socorro municipal, né? Tanto se falou na cidade, tanto se bradou aí aos 4 cantos da cidade, queria fazer o pronto-socorro e está excluído da LDO. Então esses dois aspectos me fazem entender que a LDO prevista agora para 2020 coloca uma série de investimentos, né? Duplicação da Alencar Castelo Branco, ligação da Geraldo Scavone a Nilo Máximo, são grandes obras viárias. A terceira ponte, são grandes obras viárias, mas que me permitem, né, aqui ter uma realidade. Se em 2 anos e meio nós não conseguimos asfaltar 1,2 km de avenida para complementar essa avenida importante da cidade, eu quero ser muito assim realista, né? Eu acho pouco provável que o município consiga realizar todos os investimentos em apenas um ano e meio de governo que resta ao atual mandato. O vereador Luiz Flávio tem acompanhado plano diretor, LDO, já há um bom tempo aqui na cidade de Jacareí, e acho que pela primeira vez a gente está acompanhando logo no início do ano aí esse entrave da revisão do plano diretor, que nós estamos hoje vivenciando o plano diretor de 2003. Nós estamos em 2019, mas o plano que hoje é vigente em Jacareí é de 2003. E o prefeito alega que muitas das obras, muitos dos seus intentos está paralisado justamente por conta desse plano diretor que não está revisado. Como é que o senhor tem analisado todo esse imbróglio, Ministério Público, Defensoria Pública e Prefeitura, em relação à questão do plano diretor que não consegue ir para frente? Olha, Donizete, primeiro que eu acho que não é só por conta da suspensão do plano diretor que as coisas não andam na cidade, né? Porque, por exemplo, a Davi Lino é permitido ela ser estendida, e não foi estendida, né? 1 quilômetro de asfalto, que é uma obra relativamente simples em relação à terceira ponte, mas que não foi concluída. Com relação à suspensão, eu penso muito, Donizete, que o futuro da cidade não pode estar travado no Poder Judiciário, né? Eu acho que nós precisamos criar
consensos, nós precisamos que o Ministério Público entenda a dinâmica da cidade, nós precisamos que a Defensoria Pública também ajude a nos encontrar caminhos junto ao Poder Executivo, Poder Legislativo, para que possamos criar consenso e fazer com que esse imbróglio judicial, que essa ação judicial, tenha fim, né? Nós não podemos conformar com a ideia de que o futuro da cidade, que o desenvolvimento da cidade, que a geração de empregos, que a vinda de empresas estejam suspensas nos autos de um processo, né? Eu acho que a cidade é mais do que isso. Então eu acho que chegou a hora, né, de as instituições, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né, saber que por trás desse imbróglio, por trás dessa disputa judicial, estão as pessoas. Estão as pessoas, né? Porque se a lei não é aprovada, se a lei não cria condições de investimento na cidade, quem sofre é a população que não tem emprego, quem sofre é a população de determinado bairro que não pode receber uma obra maior de infraestrutura. Então eu acho que isso já não cabe mais, sabe, Donizete, na sociedade. Eu acho que as vaidades, elas precisam ser sepultadas, né? Seja das instituições, seja de nós próprios políticos, porque o que tem que ser a motivação da nossa vida política, da vida pública, é o bem-estar das pessoas, é o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu tenho falado isso, né? Que essas instituições precisam sentar junto com o Poder Executivo, né, Poder Legislativo, e encontrar caminhos para solucionar e fazer com que Jacareí retome o que há um tempo atrás estava bastante avançado, que era a geração de empregos na nossa cidade. Para a gente fechar esse assunto do plano diretor, vereador, gostaria da tua opinião sobre a questão aí de audiências públicas. Uma das contestações é justamente a questão de falta de participação popular nas audiências. Só que hoje a gente vive num momento onde as redes sociais, elas dominam tudo e qualquer tipo de informação. Eu falo que é um tribunal, né, as redes sociais. E as pessoas, elas acham que sabem de tudo e falam de tudo pelas redes sociais. Elas não estão indo em loco para acompanhar certas questões. Como resolver isso em relação à questão de audiências públicas se as pessoas não se interessam para ir no local? Olha, eu tenho para mim, Donizete, que hoje nós temos várias ferramentas que propiciam também a participação popular, né? Não são só as audiências públicas presenciais, mas também você fazer enquetes via internet, né, via WhatsApp. Isso vai, de uma certa maneira, colher os anseios que a sociedade de Jacareí tem com relação à sua cidade, opinar sobre esses caminhos. Agora, eu acho que nós precisamos encontrar também o bom senso, né? A gente tem o dever de fazer essas audiências públicas presenciais, e aqui eu quero fazer um parênteses, né, e concordar muito com as argumentações no sentido de que muitas vezes a gente faz reunião e as pessoas não vão até o local. Quero dizer que nós estamos discutindo um assunto extremamente importantíssimo, né, que é o quê? Que é a proposta de fim de intervenção na Santa Casa por parte do município. Nós já fizemos 2 audiências públicas, né, capitaneadas aí pelo vereador Dr. Rodrigo Salomão, e poucas pessoas compareceram à Câmara Municipal. Então acho que nós, políticos, temos que entender a dinâmica hoje de como funciona a sociedade, propiciar meios digitais, mas ao mesmo tempo não desistir dessas audiências públicas presenciais. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de sentir o calor das pessoas. Então acho que a gente precisa também verificar se não está faltando uma certa divulgação, reuniões mais atrativas para que a sociedade possa comparecer, porque eu também entendo a vida do trabalhador, né? A pessoa sai 5h30, 6 horas de casa, volta às 7 da noite, como que vai se deslocar até a Câmara Municipal para ter uma reunião? Então hoje nós temos vários mecanismos, a TV Câmara, né, os sites. Então nós precisamos fazer com que todas essas novas tecnologias estejam a favor do serviço público, mas não podemos esquecer também dessas reuniões presenciais nos bairros. O que foi apontado pela Defensoria Pública é que essas audiências públicas foram realizadas sem ter a devida aí comunicação, né, sem ter dado a oportunidade aí das pessoas saberem que aquelas audiências públicas serão realizadas. E o governo alega que fez uma série de reuniões em vários bairros, né? O que eu
também pude constatar. Mas o fato é que nós precisamos revisar esse modelo de participação popular, manter as reuniões presenciais, mas também criar mecanismos digitais para que as pessoas possam participar. O vereador citou a questão aí da intervenção da Santa Casa. Eu acabei de dar aqui a informação de que a Prefeitura prorrogou essa intervenção por mais 6 meses. E a Santa Casa é o hospital da cidade, não só da cidade, mas de outras cidades vizinhas também que utilizam a Santa Casa. E quando a gente percebe que a população não está se interessando em participar, de saber desse destino, quem vai cuidar de mim quando eu precisar, né? Quem eu vou cobrar depois que eu precisar, é preocupante, porque daqui a 6 meses, se passa para a Irmandade ou para a Prefeitura, ou seja, a gente tem que saber com quem que a gente vai falar, se está faltando A ou B, né, vereador? Donizete, esse é um assunto extremamente importante que nós precisamos debater mais com a sociedade. Eu faço parte da Comissão de Saúde, junto com o Dr. Rodrigo Salomão, com a doutora Márcia. Nós vamos nos empenhar mais para fazer mais audiências públicas, né? Deslocar essas audiências públicas também para algumas regiões da cidade. Vou levar essa ideia para os meus companheiros de comissão, vereadores. Mas eu penso assim, Donizete, hoje nós temos um único hospital que faz cirurgia. Fêmur, né, cirurgias em mulheres com relação a diversos aspectos, é a Santa Casa que faz, né? Então, eu acho muito temerário que o governo entregue um hospital, o único da cidade, público, de volta, né, à Irmandade, e também não tenha um hospital para desenvolver a política de atendimento à saúde. O senhor é a favor da municipalização, vereador? Hoje, Donizete, com os debates que eu estou acompanhando e que eu estou lendo a respeito, caminha a minha opinião para ser favorável à municipalização. Ou se municipaliza, ou se constrói um hospital e depois de construído esse hospital público, entrega a Santa Casa de volta para a Irmandade. Hoje, o meu pensamento é nesse sentido, porque eu acho que o poder público não pode abrir mão de um hospital, porque na medida que você entrega um hospital, você está entregando a gestão desse hospital. E aí, se nós não temos nenhum equipamento público para atender acidente, para fazer cirurgias, para fazer um atendimento de pacientes mais graves, né? Como fica, né? O poder público não tem esse equipamento, e como você bem ressaltou, né? Nós temos a Santa Casa, que ela atende Santa Branca, atende às vezes Guararema, Igaratá, os municípios vizinhos, todos os acidentados da Dutra vão para a Santa Casa. Então eu acho bastante temerário a gente fazer o fim da intervenção, voltar à Santa Casa como era antes, porque existiu razão para determinar a intervenção. A intervenção não é determinada só pelo prefeito, né? Ela precisa de ter uma autorização judicial. E, na época, o Poder Judiciário entendeu as razões dessa intervenção e autorizou a intervenção. Então, acho que nós temos muito tempo ainda para discutir, tem agora aí 6 meses que se prorrogou a intervenção, mas eu estou sentindo que a sociedade precisa ser chamada para discutir mais esse assunto, porque é um assunto extremamente importante para a cidade de Jacareí. Está faltando envolvimento da população em relação a esse assunto, hein? Vamos então algumas perguntas já pelo nosso WhatsApp, que é o vereador Luiz Flávio Dias, o Flavinho, que participa conosco. Gostaria de saber do vereador Luiz Flávio sobre a saúde de Jacareí, especialmente o UPA, com tantas reclamações. O senhor tem conhecimento disso, vereador? Ela não se identificou aqui? Olha, eu tenho alertado bastante, né, com relação a isso. Eu acho que a UPA, Dr. Telmo, foi um avanço para a cidade, de maneira a que atenda ali os pacientes e depois faça os encaminhamentos. Mas olha para você ver, Donizete, eu como vereador, eu tenho que acompanhar o atendimento que está tendo ali. E já começo a ver uma série de reclamações, e eu vou dar um exemplo aqui, que eu recebi um pai na Câmara Municipal, e ele levou o filho dele até a UPA com a suspeita de fratura no dedo, né? A médica que o atendeu não fez o raio-x da criança, a criança voltou para casa, começou a sentir muita dor, o pai então encaminhou ela para por atendimento lá no Parque Meia Lua. Chegou no Parque Meia Lua, o médico disse, olha, eu não vou nem precisar de chapa, né, para dar esse diagnóstico, seu filho está com o dedo fraturado. Então esse pai teve que ir lá para a Santa Casa, lá fez o raio-x e constatou que o dedo da criança estava quebrado. Então não pode, né, ter um atendimento dessa forma, que ao meu ver aqui foi negligente. Eu encaminhei
essa denúncia, Donizete, para a pessoa responsável pela unidade do Dr. Telmo de Almeida Cruz, e de fato ele disse que vai encaminhar essa denúncia, que houve sim essa falha no atendimento, mas estou acompanhando outras, né? Eu vou propor aos vereadores, o Dr. Rodrigo Salomão e a doutora Márcia, que também são da Comissão de Saúde, para que a gente faça visitas mais periódicas lá e analise por que é que está agora, né, nesse período, com tantas reclamações à UPA, né? Um prédio excelente, mas que precisa ter um atendimento adequado. E é terceirizado esse atendimento, né? Uma participação do nosso ouvinte aqui, ele diz o seguinte: eu também sou a favor da municipalização da Santa Casa. E ele faz aqui uma observação ao vereador, ó, ele diz que a falta de interesse da população em relação à questão da Santa Casa deve ser porque as pessoas entendem que a Santa Casa não atende mais, que tudo é na UPA. Não, como que é o nome dele, Donizete? Ele não se identifica. Não se identificou, né? Mas mandar um abraço para ele que está acompanhando aí o jornal, né? E dizer assim, que hoje a Santa Casa, ela cumpre uma outra função no sistema de saúde municipal, né? Só vai à Santa Casa aqueles que precisam ter um atendimento mais especializado. Se na UPA, Dr. Telmo, que se faz a triagem, perceber que aquela pessoa precisa de uma cirurgia, precisa de internação, ela é encaminhada à Santa Casa. A Dr. UPA Telmo de Almeida Cruz, ela resolve os casos de menor complexidade e também faz a triagem, porque pode ser que também da UPA Dr. Telmo nem para Santa Casa vá para outros hospitais da região, por exemplo, na questão da cardiologia, né, que a Santa Casa ela não tem um atendimento mais especializado nesse sentido. Então, o paciente também pode ser encaminhado para outros locais. O que faz e o que é o conceito da UPA Dr. Telmo? É atender os casos de menor complexidade, o médico fazendo a triagem, verificando que aquela pessoa, que aquele paciente precisa de um atendimento mais especializado, ele é encaminhado então a outros hospitais. Quem se identificou agora foi o Francisco do CDHU, Francisco Carlos do CDHU, que fez essa observação. Obrigado aí, o Francisco Carlos do Campo Grande do CDHU, pela sua participação conosco. Vamos ao intervalo, Robin? Já voltamos com o vereador Luiz Flávio Dias, o Flavinho, participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem, falando sobre o seu trabalho e também dando opinião sobre os assuntos aqui da nossa região. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h37, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta terça-feira, hoje com o vereador Luiz Flávio Dias, participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem, dando informações sobre tudo que acontece na nossa cidade, também da nossa região também. Vereador, em relação à questão do transporte coletivo aqui de Jacareí, aliás, a gente estava dando até uma nota aqui da 30% de queda dos usuários do transporte público em Jacareí. São José também tem uma queda do transporte público. E eu estou perguntando, né, mas para onde esse pessoal está indo? Né? O pessoal precisa ter mobilidade, né? Precisa de ir para algum lugar, né? E até agora também nós não tivemos um aumento da passagem por conta aí da empresa ainda não fez o pedido. Como é que você está observando essa questão do transporte público em Jacareí, mobilidade urbana? Taubaté recentemente já ventilou-se a retirada de cobradores, agora voltou atrás, o prefeito Ortiz ontem voltou atrás. Enfim, a questão da mobilidade urbana. Olha, a mobilidade urbana em Jacareí, na verdade, nós tivemos poucos investimentos nos últimos anos, né? Eu penso que nós precisaríamos fazer mais corredores na cidade para propiciar ao trabalhador vir com a sua bicicleta trabalhar, né? Tem muita gente que quer vir de bicicleta, mas não vem por conta de que coloca a sua vida em risco. E por que, Donizete, eu falo isso? A maioria dos países desenvolvidos do mundo, eles estão buscando formas alternativas de transporte público. E eu acompanho bem, né? Eu venho aqui pela região ali
do Meia Lua, pela região do Nova Esperança, as pessoas vêm trabalhar de bicicleta de manhã, mas a gente não enxerga esses ciclistas, né, como pessoas que estão utilizando um meio de transporte. Primeiro, que não polui. Segundo, que é bastante saudável, né, por conta da saúde da pessoa. Porque uma vez que a pessoa vem pedalando, vem fazendo atividade física, isso ajuda muito na sua situação de saúde. Agora, com relação ao transporte público especificamente, eu tenho cobrado, Donizete, algumas coisas. Primeiro, que eu acho que nós precisamos ter mais atrativo no transporte público, né? É impensável que num país tropical como o nosso, onde o verão chega aí 40 graus, nós tenhamos ainda ônibus que não possuem ar-condicionado, né? É impressionante, né, a temperatura dentro dos ônibus nesse período de verão, né, no período em que o Brasil aí experimenta uma das temperaturas mais altas do planeta, né? Então, primeiro é isso, né, a gente fazer com que o nosso transporte público seja atrativo. De que forma? Seja confortável, mas ao mesmo tempo ele faça um percurso menor, né, em menor tempo na cidade. E aí é preciso abrir corredores de ônibus. Aqui há uma disputa entre o carro e o ônibus. A gente não favorece o usuário do transporte público. O senhor é adepto que as novas avenidas obrigatoriamente tenham uma ciclovia? As novas avenidas teriam que ter uma ciclovia? Eu penso nisso, Donizete. Eu penso porque é um meio de transporte adequado, né? Ele ajuda na saúde das pessoas. Eu acho que a gente, quando olha para a mobilidade urbana, nós precisamos inserir a bicicleta como meio de transporte, né? Tem outras cidades que estão experimentando já outros meios. Patinete, né? Carro elétrico. Carro elétrico. A China até 2030, salvo engano, quer zerar os carros movidos a gasolina, né? Quer fazer com que os carros saiam todos da fábrica elétricos. Para quê? Você não polua o meio ambiente, mas ao mesmo tempo aí você garanta um transporte adequado para as pessoas. Então aqui em Jacareí nós precisamos privilegiar o ônibus, né? A gente não tem essa perspectiva de ter ônibus mais confortáveis e que eles façam o trajeto em menor tempo. Olha, Donizete, muita gente está para atravessar essa cidade aqui em horário de pico, é 1 hora, né? E 1 hora que o trabalhador perde no tempo de deslocamento, é 1 hora que ele tem a menos para descansar, é 1 hora que ele tem a menos no convívio da sua família. Então acho que precisaria avançar nisso. Ônibus mais modernos, né? Uma tarifa justa, mas temos desafios também, né? Na verdade, hoje as pessoas não estão utilizando o ônibus. Algumas por não ter condição financeira para usar e outras porque estão experimentando outros meios de transporte. E aqui eu cito o Uber. O Uber também faz com que vários passageiros saiam do transporte público e também passem a experimentar essa nova forma de transporte. Mas eu acho que se a gente conseguir ter uma política de ter ônibus mais confortáveis, ônibus que façam trajetos de um tempo razoável, um tempo menor, nós vamos conseguir atrair mais usuários para o transporte público. Da forma que está, você incentiva as pessoas a tirar o carro da garagem e trabalhar, a usar outros meios de transporte. E isso, no final das contas, ajuda a encarecer o preço da passagem. Deixa eu fazer uma leva de perguntas aqui para o vereador. Se o vereador, por gentileza, puder anotar aí, que eu vou fazer um apanhado aqui. O Manuel do Pagador Andrade, mandando aqui um alô, bom dia para o Luiz Flávio. Está dizendo o seguinte aqui. Falta um bom atendimento que era feito antes na Santa Casa, pois está fazendo muita falta para ir na Santa Casa. Só vai se estiver quando a pessoa está muito ruim. A pessoa só vai para Santa Casa se estiver muito ruim. E precisa melhorar urgentemente. Tá, o Manuel do Pagador Andrade. Deixa eu registrar aqui também a Alzira. Bom dia, vereador. Moro no Parque Imperial. Estive semana passada na Santa Casa fazendo um raio-x. Está tudo ótimo por lá. A reforma está ficando excelente e os funcionários são muito dedicados. Me dá um frio na barriga só de pensar que a Santa Casa possa voltar para a Irmandade. Obrigado a todos. O Gilson do Nascimento também mandando aqui uma pergunta. Bom dia a todos. Disse aqui que está organizando um abaixo-assinado no bairro para que a UBS funcione 24 horas no bairro. O que o vereador Luiz Flávio pensa disso? Ele disse que questionou o prefeito em outra oportunidade.
Ele respondeu que se arrumasse os médicos seria possível sim. Ele achou que essa resposta foi muito ruim, não foi legal. A UBS seria no bairro Cidade Salvador, o Gilson. Deixa eu pegar aqui também a nossa ouvinte aqui do Parque dos Príncipes. Porque se fala e não faz porque são políticos. É o Aparecido. Minha pergunta é por que só se fala e não faz? Só porque são políticos? É o Aparecido do Parque dos Príncipes. Aqui também do Caçununga, o Francisco perguntando se o vereador sabe porque o Caçununga vai se estender até o Jardim do Vale. Aliás, muita gente pergunta isso, porque ali o Caçununga vai até, aliás, ali o Parque Linear do Caçununga vai até o Jardim do Vale. Então são essas, vereador, para o senhor se deleitar com as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Olha, primeiro eu quero aqui mandar um abraço para o Manuel do Pagador de Andrade, também para a Alzira do Parque Imperial, e vou juntar essas duas perguntas porque elas dizem respeito à Santa Casa, né? De fato, a gente percebe, Alzira, que os funcionários da Santa Casa, os enfermeiros, os médicos, né, as pessoas que atendem, são pessoas dedicadas, né? E consegue, na maioria das vezes, né, com os recursos que dispõem, dar um atendimento para as pessoas. Mas muitas vezes eles também são limitados em razão de você não ter outros equipamentos que possam garantir um atendimento melhor. Vou dar um exemplo. Nós denunciamos lá na tribuna da Câmara, faz 15 dias aproximadamente, a falta de equipamentos lá para fazer o atendimento de tomografia, né? Então, a empresa que alocava o equipamento teve o contrato rescindido e a Santa Casa estava sem esse aparelho. Isso é um absurdo, né? Porque, na verdade, é um aparelho essencial para que o médico possa, em casos de AVC, em casos de traumas, né, dar um diagnóstico mais preciso e correto. E esse diagnóstico ele tem que ser feito imediatamente, porque se feito imediatamente, a chance de recuperar a saúde e a vida das pessoas é maior. Então eu quero aqui mandar também um abraço para todos da Santa Casa, né, que ainda que não, às vezes não tem ali os equipamentos necessários, os insumos necessários para atendimento, né, os medicamentos muitas vezes fazem um trabalho, né, para nossa cidade. Ô Gilson, na verdade eu vou aqui dizer que você tem todo o direito, né, de cobrar dos políticos, de cobrar do atual governo as melhorias para a sua região e dizer que você está aqui cobrando uma promessa do prefeito, né, do programa de governo que dizia que iria instalar o BS 24 horas em regiões da cidade, né? E na época eu já debatia com muita seriedade esse assunto, Donizete, porque nós não podemos brincar com a população, nós não podemos colocar promessas que são inexequíveis, né? Promessas que não têm recurso suficiente para serem realizadas. E à época eu me posicionava, Gilson, dizendo o seguinte, que a UBS 24 horas nós precisamos discutir muito com a população, porque as pessoas não querem ir na UBS 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, só procura um médico nessa faixa de horário as pessoas que estão passando muito mal, em estado muito grave. E aí não dá para a gente espalhar várias UBS 24 horas na cidade e deixar aquele médico obsoleto durante esse horário, porque falta médicos no horário em que as pessoas precisam, né? Nós temos filas de consulta em algumas especialidades, então eu não posso pegar o recurso e deixar o médico lá sem usar a sua capacidade máxima de produtividade. Então eu sou a favor, Gilson, que as UBS sejam 12 horas. Porque na verdade tem trabalhador que sai às 5 da manhã, chega às 5 da manhã em casa. Então ele pode ir até a UBS, né? Se ela abre das 7 às 7 da noite. Então o meu modelo, né? Eu defendo que sejam UBS 12 horas na cidade. Mas eu acho que o Gilson tem todo direito, porque o atual prefeito colocou no programa de governo dele que seriam espalhadas UBS 24 horas. Então agora nós precisamos, né, discutir com a população e dizer o porquê que não está fazendo essas UBS 24 horas conforme constou no programa de governo. Eu dizer também para o Francisco, né, do Caçununga, que essa obra que foi realizada realmente foi uma obra que ficou bacana ali na região, né? Deu um aspecto, era uma obra que já havia sido planejada há algum tempo atrás, mas que agora se materializou. É necessário que a gente estenda ela até o final do Campo Grande, né? Essa obra ela precisa ter continuidade, né? E aí, Donizete, olha para você ver que interessante, né? A gente estava falando da mobilidade urbana.
Muita gente que mora no Campo Grande Jardim do Vale não usa ônibus, né? Vem de bicicleta para o centro da cidade e volta. E isso faz com que essa mobilidade das pessoas que moram ali no entorno seja muito rápida, se a gente conseguir ligar esse corredor de ciclovia até o final. E dizer pro Aparecido lá do Parque dos Príncipes, né? Talvez se for o Aparecido que eu estou pensando aqui, é verdade, Aparecido. Nós estamos aqui acabando de falar de uma UBS 24 horas, né, que foi tema de constar, inclusive, no programa de governo e que abriu Simão, né? Então é isso, né? O político precisa ter muito cuidado com o que ele fala, porque uma vez falado, precisa cumprir. Vereador Luiz Flávio Dias conosco aqui no Jornal da Mensagem, as perguntas chegando aqui no nosso jornal, mas o tempo urge aqui também. Vereador, aonde vai ser sua apresentação? Tem algum dia já marcado da prestação de contas aqui no estádio? Donizete, ela é sempre realizada na Câmara Municipal. Nós vamos agora fazer com que a gente organize a data, e tão logo que organizada essa data, eu vou voltar aqui para a gente convidar toda a população que acompanha a Câmara Municipal e o nosso mandato. Só dizer, Donizete, que eu estou muito contente esse ano, né? Nós estamos aí conseguindo encaminhar 50 mil reais para cada entidade que atende os idosos do nosso município, para a Associação Humanitária Amor e Caridade, o Lar Fraterno da Cássia, o Frederico Ozanam, que são entidades que fazem todo o atendimento dos idosos aqui da nossa cidade. Conseguimos encaminhar 100 mil reais para aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico da Santa Casa, 50 mil para aquisição de elevador mobiliário para radioterapia no Hospital São Francisco, 135 mil reais para a nova unidade de saúde da família lá do Jardim Flórida. E na semana passada estive lá no Rio Comprido, bairro muito querido da nossa cidade. Estive visitando a unidade Saúde da Família, que foi ampliada, né? Eu parabenizo também a secretária de Saúde aí por esse investimento, mas fui lá com a comunidade porque nós também conseguimos encaminhar aproximadamente 60 mil reais em verbas para ampliar o atendimento ali na região do Rio Comprido. Então, para a gente, enquanto vereador, é uma grata satisfação poder ajudar a nossa cidade a fazer investimentos na área da saúde e também cuidar dos nossos idosos. Vereador Luiz Flávio, só tenho que agradecer a tua presença aqui, até a próxima oportunidade e um bom trabalho, hein? Eu que agradeço, Donizete. Olha, quando eu venho aqui é uma lista de pessoas que pedem pra gente mandar um abraço, a Geilma do Parque Santo Antônio, a minha mãe lá no Jardim Flórida, a minha sogra, a Enil aqui no Bela Vista, é muita gente que manda. Agora da próxima vez eu vou anotar, é bom, né, pra eu não poder esquecer nenhum. E de modo que eu mando um abraço especial a todos que nos ouvem e nos acompanham. Tá certo, volte mais vezes, vereador. Obrigado pela presença. O vereador Luiz Flávio Dias foi o nosso convidado de hoje. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem 1470, a frequência da evangelização. Farmacon, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacon, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacon, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h55. Segundo bloco esportivo, ele, Luiz de Oliveira. Chega mais, Luiz. Muito bem, então, olha só, como já dissemos no primeiro bloco, quartas de final da Copa América, né, que ontem encerrou a sua fase de classificação. Chile perdeu para o Uruguai 1-0, mas esse resultado nada diz, pois ambas já estavam classificadas. O Equador e o Japão, que foi a grande partida da noite, sem dúvida, a grande expectativa da noite, pois o Japão, tanto o Japão quanto o Equador tinha ainda pretensões para a fase das quartas de final. 1-1, resultado final, morreram abraçados e com isso deu ao Paraguai a chance de passar para as quartas de finais. Assim fica a tabela de classificação e a tabela, né, dos jogos das quartas
quartas de final, que acontece na quinta-feira próxima já, Brasil e Paraguai, lá na Arena Grêmio, 21h30. Na sexta-feira, às 4h, no Maracanã, Venezuela e Argentina, e também ainda na sexta-feira, na Arena do Corinthians, às 20h, às 8h, Colômbia e Chile, e Uruguai e Peru jogam no sábado, às 4h, lá na Bahia, na Fonte Nova. Está aí, então, a fase final, a quarta de final, né, da Copa América, com esses jogos que, na verdade, vão ser jogos importantíssimos, pois todo mundo querem e vão buscar passar para a fase semifinal e levar esse caneco, né, da Copa América, meus amigos. E também para dizer que o Neymar tem uma ação contra o Barcelona, e para a condição sine qua non, como se diz, para que Neymar volte para o Barcelona, é renunciar, pedir a extinção de uma ação de 113 milhões que move contra o Barcelona lá na Espanha, né? Na Espanha lá, e daí também receber um salário menor, abrir mão de um salário menor para se voltar ele para o Barcelona. Me parece que a staff do Neymar, né, está aí colocando aí, emplanando alguma coisa por aí, discutindo as questões de valores. Parece que a situação complicou, aquilo que parecia tudo certo, definido, agora fica o dito ainda pelo não dito. E Nenê de São Paulo, Jusilei, Bruno Pérez, esse trio, quem quiser, o São Paulo manda entregar delivery lá no campo, no time que o contratarem. Então, Nenê, Jusilei, Bruno Pérez já é o primeiro trio que faz parte da limpeza do São Paulo. E o São Paulo manda entregar em casa, sem dúvida nenhuma. E volta ao trabalho, hein? Acabou a folia, acabou a folga, acabou os passeios, acabou as praias, as montanhas. Todos agora voltaram ontem. Todos os times, né, do Brasil, do Brasileirão, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, todos voltaram ontem às atividades, hein? As voltas aí, se preparando, porque lá no dia 10 já de julho, né, teremos dia 10, 14 acaba a Copa América e já começa, então, volta, né, a partida do Brasileirão, que já está se fazendo saudade, né? A gente já está numa expectativa do Brasileirão. Então todo mundo ontem voltou ao trabalho. Olha só, não é só o São Paulo não que fez pacote, gente. Na Europa também o Real Madrid fez um pacotaço lá. Olha, quem quiser, olha a disponibilidade do seu pacote também. Olha, o Bale, olha só, James Rodrigues e Isco. Também, quem quiser chegar lá, é só pegar que o Real Madrid manda entregar em casa. O Bale, James Rodrigues e Isco também estão disponibilizados no Real Madrid. E o Messi, hein? O Messi agora, pé da fama, lá no Maracanã. Ele, antes de tudo, ir embora, se despedir da Copa América, campeão ou não da Copa América, vai para o Rio de Janeiro e colocar o pé lá da fama no Maracanã. Ronaldo Gorducho, Ronaldo Gaúcho, enfim, todos já têm lá o seu pezinho lá no Maracanã, e o Messi será o pé da vez na calçada, né, da fama lá no Maracanã. E o Taubaté, hein? O senhor Carlos, mais conhecido como Carlito, né, ele tá bravo, o gerente do futebol do Taubaté, e deitou bronca no domingo, após a derrota do Taubaté para a equipe do Nacional da Capital por 1-0. Ele disse o seguinte, aspas, abrindo aspas, meus amigos, não aguenta, vírgula, pede para sair, fecha aspas. Palavra do senhor Carlos, o Carlito, gerente. O homem tá bravo. Uma primeira partida, perdeu de 1-0, tem ainda jogo até novembro. Por que toda essa ira, né? Derramar esse caminhão de melancia sobre os jogadores? Olha só, não aguenta? Pede para sair. Isso me lembra uma fase de um filme aí, coisa e tal aí. O senhor Carlito me parece que não vai
ser muito feliz como gerente, não, meus amigos, lá no burro da Central. Eu voltarei a falar de esporte 10h30 na nossa mensagem. Fiquem com Deus, até lá. Valeu, Luiz, um abraço para você, muito obrigado, hein? No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Vamos direto então para o DECOM, Departamento de Comunicação, Pedro Luvisotto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Hoje no Brasil é celebrado o Dia do Migrante, data que foi instituída pela CNBB. O dia é precedido pela Semana Nacional do Migrante, que neste ano está na sua 34ª edição. Promovida pelo Serviço Pastoral dos Migrantes e Cáritas Brasileira, em 2019, a reflexão está sobre o tema Migração e Políticas Públicas, que faz alusão à campanha da fraternidade desse ano. Hoje, 250 milhões de pessoas vivem a realidade da migração em todo o planeta, e são destes poucos mais de 22 milhões são refugiados. Seja por perseguição política, religiosa ou racial, ou por terem uma nacionalidade, ou por pertencerem a algum grupo social, ou em busca de melhores condições de vida, essas pessoas enfrentam desafios em uma nova realidade e precisam contar com a solidariedade de outras pessoas. Em maio, foi divulgada no Vaticano a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que neste ano será celebrado no dia 29 de setembro. Na mensagem deste ano, o Papa reforça que a resposta ao desafio das migrações pode ser resumida em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. E hoje na Diocese acontece na Catedral São Dimas uma celebração em honra a São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. A missa será às 19h30. O Opus Dei em São José dos Campos mantém 2 casas de acolhida a rapazes e moças que estão em período de estudos na cidade. E a obra também desenvolve grandes trabalhos sociais junto a crianças e famílias carentes. Estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, permitem a meninos em fase de educação infantil e ensino fundamental a oportunidade de aprendizado em várias áreas técnicas ligados à robótica, por exemplo, e através da prática do modelismo e de experiências científicas, o Clube Juvenil 14 Bis promove uma intensa convivência entre pais e filhos, uma grande oportunidade de crescimento mútuo. Relembrando então, missa em honra a São José Maria Escrivá, hoje às 19h30 na Catedral São Dimas. Essas e mais informações você confere no site da Diocese, da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Pedro Luvisotto. Muito bacana, obrigado ao Pedro Luvisotto pelas informações direto do DECOM, que é o Departamento de Comunicação da nossa Diocese, a informação da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, da nossa região, do Brasil e também do mundo. Obrigado, Pedro. Volte amanhã com outras informações, ou se tiver aí outra intervenção, os microfones liberados para a sua participação também. Só para fechar aqui o nosso Jornal da Mensagem, deixa eu só registrar aqui. O nosso ouvinte, o João Soares, do Jardim do Vale, está dizendo o seguinte, que está muito preocupado com os médicos dos postos de saúde aqui em Jacareí. Ele diz que está faltando um pouquinho mais de atenção com o paciente. Está dizendo aqui que não está colocando nem a mão no paciente, precisa ter um pouco mais de atenção. Ele passou também, ele disse aqui que aí faz uma comparação com os médicos cubanos, que diz que o atendimento demorava um pouco mais e era um pouco mais objetivo e direto também, então era melhor o atendimento dos cubanos. Então está cobrando aí mais atenção dos médicos nos postos aqui da cidade de Jacareí também. Muito obrigado aí ao João Soares pela participação aqui no nosso Jornal da Mensagem também. E deixa eu só registrar aqui também, opa, que legal aqui, o Opus Dei daqui é da cidade de Jardim, tá, bacana, obrigado aí pela dica, viu, Leonilda que tá falando com a gente aqui, que o Opus Dei daqui da cidade é da cidade de Jardim, e era do grupo dela, da Leonilda. Conseguimos muitas graças, amém. Obrigado, viu, Leonilda, pela sua instantaneidade da informação aí. Com esta instantaneidade da informação, coloca aqui um ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Voltamos daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com o programa Falando de Vida. E hoje no Falando de Vida nós vamos tratar sobre o Alzheimer na visão da psiquiatria. O que a psiquiatria fala sobre o Alzheimer? Vai ser o tema que nós vamos abordar hoje no Falando de Vida. Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Jornal da Mensagem.